Bom dia, meu povo! Animação, alegria nesse dia. Vamos acordar cedinho com a gente. Hoje, dia 6 de maio, estamos numa quarta-feira. Sejam bem-vindos ao café. Bom dia, Lu, Mônica, Mel, Yasmin. Yasmin hoje pulou da cama. Esse mentor dela tá ali pontual, meu Deus. Creuza, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Flavinha, Valéria. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Jussara, Luiane. Yasmin, tá vendo? Ó, tem que perceber os sinais. Paz e bem, Jussara. Mamadi. Bom dia, Mamadi. Oi, Rosane. Bom dia. Quando eu tava aqui ajeitando a câmera hoje, eu olhei para trás e falei assim, gente, como que eu não sou nada chique, né? O pessoal faz live aí atrás você vê assim umas estantes cheias de livros. Falei assim, nossa, atrás você vê um monte de fio ali da televisão. E eu fiquei pensando assim, acho que eu vou botar uns livrinhos aqui, né? Como é que a gente é bobo ainda, preocupado com essas coisas. A Carol chegou aí. Bom dia. Bom dia. Ah lá, tá vendo? A Carol tem um fundo humilde igual o meu. Eu tava aqui comentando que Por quê? o pessoal faz live, aí atrás você vê aquele bando de livro, aquelas estantes enormes. Eu aqui atrás de mim, Ah, fio da TV. eu tenho uma estante, mas é mais humilde aqui, viu? Nada muito. Um dia eu vou ter esse fundo aí também, desses livros todos. Bom dia, Carol. Bom Seja dia, bem-vinda. Dora. Tá bem? Tudo certinho? Graças a Deus. Apresente aí para o pessoal, para quem ainda não te conhece, embora acho difícil, acho que a maioria já deve conhecer a Carol. Ah, imagina. Vamos lá. Bom dia pra todo mundo. Oi, oi, boys and girls. Aqui quem fala é Carol Oliveira, do canal Meninas Espíritas. Então, a gente tem um canal aí para jovens. Então, toda terça-feira tem vídeo novo. E aí, a ideia do canal é a gente divulgar o espiritismo nessa linguagem é, jovem, acessível e engraçada para todo mundo. Então, é basicamente isso. E aí, é um prazer estar aqui também no Café com o Evangelho, um projeto lindo. Que passaram muitas pessoas aqui já, né? Nossa. Já tem, né? A internet facilita por isso, né? Porque a gente É, consegue contato com pessoas que normalmente ia ser mais difícil geograficamente para ficar indo para lá e para cá e vindo sim, nas casas espíritas e a gente consegue essa troca aí, muito bacana. muito massa. E Parabéns por esse trabalho, parabéns todo mundo que tá aqui, né? Olha aí, gente, todo mundo fazendo evangelho, 7 da manhã. Ó, pois é, tá vendo? A Carol é do grupo também massa. dos que gostam de acordar cedo, não, né? Ah, depende, assim, tem dias e dias. Tem dias que eu acordo mais cedo, tem dias que não. Mas você acorda que horas? Se deixar, eu vou, né? Vou até 10 horas da manhã, mas isso aqui está sendo uma descoberta, viu? Porque eu Ah, costumo falar com o pessoal que, ah lá, a Gabi lendo nossos pensamentos, Carol. A gente estava falando sobre isso, ah lá. lá no Eu WhatsApp, acabei de né? falar com ela um pouquinho antes, que a gente está ganhando bônus hora aqui, ó, tentando. Bônus horas. E aí a Gabi vai telepaticamente.
e fala exatamente sobre isso. Ah, Roberto, todo mundo com cara de sono. Eu falei pra Dora, eu falei assim, ó, você se prepara que amanhã eu vou entrar na live assim, ó. Pois é, para testar a vaidade do sujeito mesmo. A gente vem para cá de cara limpa. É isso É aí. isso aí. Bom, eu acho que deu tempo já da maioria do pessoal chegar. Bom dia novamente a todos. Que a gente comece amanhã com muita leveza, com muita alegria. A presença da Carol nos proporciona isso também. E nós vamos hoje entrar no capítulo 9, que trata sobre os bem-aventurados, os mansos e os pacíficos. E a gente vai ler hoje o primeiro subtítulo, que trata de injúrias e violências, que é do item 1 ao 5. Ele é pequenininho, mas vai render um papinho aí. E a Carol vai fazer hoje a prece final. Então, eu vou tentar sucintamente fazer uma prece de abertura aqui para a gente sintonizar. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Agradecemos por mais esse dia, nosso querido Pai Celestial, Jesus, nosso amigo, nossos mentores, nossos anjos da guarda, que nos incentivam para o caminho do bem. Agradecemos essa manhã em que nos colocamos novamente dispostos, de coração aberto. Se ontem ainda nos equivocamos ou falhamos em algumas coisas, desejamos, neste dia que começa, com toda a nossa vontade, fazer melhor e sermos melhores a cada dia, de acordo com as nossas limitações, respeitando-nos, com esse amor próprio que também é preciso para que a gente entenda o passo em que a gente pode dar. Então, pedimos que esses benfeitores queridos estejam com a gente nessa leitura dessa manhã, nos intuindo para que as reflexões alimentem a nossa alma de alguma forma e nos ajude nessa tarefa de sublimação aí tão vagarosa, mas tão necessária. Que a gente alcance com essas energias todos os irmãos necessitados de todo esse planetinha Terra em que nós vivemos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Ok. Então, todo mundo com o evangelho aberto aí, para a gente Vulgando ler injúrias e e acompanhar. violências. Carol, quer começar? A gente faz assim, normalmente a gente vai lendo e aí a gente para onde a gente acha que tem que parar para falar alguma coisa que vem à mente, que a gente acha relevante. Tá bom. Você quer ler tópico por tópico? Aí a gente vai comentando, pode ser? Você que sabe, se no meio do tópico bater aquela ideia, aquela intuição de alguma coisa bacana para falar, a gente para e fala também. Não tem regra, Tá não é bom, nada inventado. tá bom. Injúrias e violências. Então, bem-aventurados os que são mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que dizer a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. É estranho ouvir isso, né? Não Relacionado a é? Jesus, Sempre né? que Se a gente eu. lê assim fora do contexto e não for parar para analisar, a gente pensa assim, caramba, mas esse cara é impiedoso. Eu sempre, quando eu leio esse trecho, na primeira vez, assim, você toma um susto, né? Você fala, mas gente, e agora, né? Não posso chamar ninguém de louco, meu Deus, estou muito errada. Mas
Aí, porque a gente tem muito essa mania, né? Ah, você tá louco. Ah, mas eu acho que aqui Jesus quer muito dizer a intenção com que a gente coloca a nossa palavra, né? Com a intenção que a gente tá colocando. Se você tá ali com seu amigo, né? Uma brincadeira, né? Você tá louco. É uma coisa, né? Mas agora quando você usa não só essa palavra, mas outras, né? Que falam que hacker era um xingamento, né? Na época, era um Sim. tipo de palavrão, assim, vamos dizer. E aí, quando você usa isso, tipo, com ódio, com raiva, aí sim que a gente tem que. Opa, peraí, tem que tomar cuidado. Justamente. Quando ele fala assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, quer dizer, ele está dizendo de novo que ele não veio destruir a lei, mas que ele veio falar um pouco mais, explicar um pouco mais, né? E que ele quer dizer é que, sim, não basta você não fazer, não cometer o ato, mas como até a gente leu em alguns capítulos anterior, só de você pensar naquilo, você já tá com um passinho para fazer, né? Porque assim, do pensamento é que você toma uma atitude. Então, às vezes você tá ali desejando um mal para o outro, como até um exemplo que a gente deu ontem com a Heloíse. Ó, o cara foi lá e cometeu um crime, e aí ele foi preso. E aí eu soube da notícia, e aí eu fico assim, nossa, tem mais é que ficar mesmo na cadeia, tem mais é que morrer, ou sei lá, né? Então é o pensamento que eu estou desejando Justamente. para ele, e se eu chego a pensar esse tipo de coisa, sabe lá o que, que eu posso fazer se eu for pega numa situação de gatilho, né? Então, é o Sim. pensamento que gera tudo. Então, quando ele fala que primeiro você pensa, depois você fala e depois você age. E aí é o que ele chama a atenção, né? Que a gente, no falar, a gente já pensou. Então, ou seja, a gente já errou lá. E aí, se você fala, está errando de novo. É um passo para você fazer. Sim, totalmente. E aí bate também aquele desespero de novo, né? Porque volte e meia a gente tem esses pensamentos, né? Sim, Fala, meu Deus, nossa, então agora pensou plasmou, que nem alguém comentou aqui, quem foi? Ah, teve alguém que comentou aqui, pensou plasmou, e é isso mesmo, né? Se a gente for ver, é, a gente tem livros aí que explicam, né, a força do pensamento, né? Pensamento e vontade, e Ernesto Bozano fala muito disso. Mas eu acho que nesse momento que a gente tem esses pensamentos assim, a gente também não precisa desesperar, sabe? Tipo, ah, eu sou um ser humano horrível. Ah, sim, também rola isso. não. Eu acho que a gente tem que parar e analisar, assim, tipo, você teve algum pensamento que não foi legal, assim, que não foi ruim, em relação ao outro, em relação a alguma situação? É pensar primeiro, isso daqui é meu mesmo, né? Porque a gente sabe que a gente tem muitas influências também. Então, isso daqui não é meu. Se não é meu, ó, tchau, passou aqui, ó, tchau, vai embora. Ou se você sente assim, não, realmente não. Por que eu tô tendo esse pensamento? Então a gente se analisar, sabe? É um passo muito importante, tanto de autoconhecimento, quanto da própria. Da gente trabalhar a nossa própria reforma íntima, né? Que nada mais é do que a gente justamente analisar os nossos sentimentos, emoções, pensamentos. Então, não se desesperar ou ficar se sentindo o pior ser humano do mundo. Longe disso, porque todo mundo tem esses pensamentos, gente. Tipo, uns em graus mais elevados, assim, outros menos. Mas a gente tem, nós somos humanos, nós temos sensações, ainda mais nesse, nesse mundo de redes sociais que a gente fica lendo um monte de notícia que deixa a gente super chateado às vezes, né, com as coisas que têm acontecido do mundo. Mas aí a gente tem que analisar isso que a gente está sentindo, tipo assim, porque o que fez eu me sentir assim, né? O que Sim, aconteceu aqui dentro que fez eu me sentir assim? Ah, eu acho que foi alguma lembrança de alguma vez que isso aconteceu e não foi legal, sabe? E aí, tipo, a próxima vez que um pensamento desse acontecer, o que, que eu posso fazer? Ah, eu acho que eu posso, sei lá, me conectar com outra coisa. Vou ouvir uma música legal, vou ler um livro, vou pensar em outra coisa, sabe? Então,
Eu acho importante a gente falar sempre isso, assim, sabe? De prestar atenção e se analisar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você já estivesse analisando, já é um passo muito grande já. Exatamente. O que a gente não pode é achar que é normal e assim, tô imperfeita ainda, beleza, faz parte. E, e engolir essa e continuar agindo, né? Isso tem que começar a incomodar de alguma forma. A É, Paloma Garrido comentou que é mais fácil pensar desse modo quando estamos revoltados. Por exemplo, fui roubada. Ah, ele merece isso mesmo e tal. Então, é, é lógico, por isso que é mais fácil a gente aqui falar assim: amai os vossos inimigos, perdoa o teu irmão enquanto ele está no caminho, né? É lindo a gente falar isso. Ou a gente falar assim: ah, olha, a morte não existe, pá, consola e tal. Até o negócio chegar na gente, até um ente querido, um parente nosso sucumbir de uma doença ou aí, dessa pandemia, enfim, até alguma coisa acontecer com a gente. Aí a gente vai saber o quanto que isso realmente está interiorizado na gente, porque realmente é muito fácil falar de fora. E a gente precisa passar por essas situações difíceis para a gente justamente ver se a gente realmente aprendeu aquilo, né? Então, não é porque a gente tem que aprender sofrendo, mas é porque, infelizmente, quando a gente é colocado de frente com a situação desafiadora, é que a gente percebe, né? E não adianta a gente falar assim, não, mas fulano me deixou com uma raiva. Ele não trouxe a raiva pra gente, né? Ele mexeu com a raivinha que já existia ali dentro. Então, o que a gente exatamente. sente em relação ao outro não é um problema do outro, é um problema nosso. E para todos os tipos de sentimento, né? Exatamente. Ainda mais a gente espelha que tem muito esse papo aí. Ah, deixa pra outra vida. Tem que melhorar tal coisa. Ah, deixa pra outra Sim, vida. A gente fica nessa exato. brincadeira, sabe? Aí eu falo, não, galera, não, tem que ser nessa. Né? Tipo, o máximo de tempo que a gente puder aproveitar para se melhorar, para se lapidar, a gente tem que aproveitar, né? Hoje, ó, o dia tá começando, você já tá aqui na live, aqui comentando com a gente, participando, refletindo. A gente já tá se lapidando um pouco mais, né? Cada passinho que a gente dá, por mais que a gente ache pequeno, é, não é um grande passo, né? Então a gente tem que valorizar também Com esses certeza. momentos. Essa coisa da procrastinação é só a gente pensar em exemplos muito reais, né? Por exemplo, a louça do almoço. Vou lavar agora não. Vou descansar um pouquinho, depois eu lavo. Aí depois a galera começa a lanchar e acumular mais louça. Aí você olha assim, de Nossa, noite você passou o dia inteiro enrolando aquela louça lá. E quando você olha, você fala assim, meu Deus, por que que eu não lavei isso antes? Deve ser uma sensação parecida, né? Eu tô usando esse exemplo sim, da louça porque é um exemplo mega real agora, assim. Pra mim, tá. total. Mas é verdade. Então, assim, dá trabalho, tem que fazer, faz logo, porque depois você vai só acumular coisa para fazer, né? Então, se você lavar um pratinho hoje, um pratinho amanhã, no final vai ser bem mais tranquilo você olhar e ver a louça limpinha, vai te dar até um orgulho. Então, vamos lá, um dia de cada vez, né? E passos felizes contam por três, não é isso que falam? Você já ouviu isso? Muito bom, gostei. É isso É aí. isso. Podemos continuar? Então, podemos. Depois a gente acha que o texto deve voltar nos dois itens primeiros, mas se não voltar, depois eu volto lá. Vamos lá. Tá Eu leio bom. ou você lê? Pode ler então. Então vamos lá. É Por que eu estas cheguei aqui. máximas, por estas máximas, item 4. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da doçura uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Eu vejo a cena direitinho, só de ler. Vai mesmo mais longe, pois ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Vou terminar o item 4. É evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revertir-se de tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação?
é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. A última vez que eu fiz esse estudo, há pouco tempo, lá na página do @nosso Evangelho Online, que foi com a Gleice, quando eu li, eu pensei muito no papel do espírita na sociedade. Porque essa coisa de bem-aventurados os mansos e os pacíficos, às vezes a gente confunde com o omisso. Ah, eu não posso entrar em discussão, não posso me envolver em polêmica, não posso isso, não posso aquilo. Quando que, na verdade, Jesus combatia tudo aquilo que ele achava que estava contrário à lei de Deus com veemência. Ele não deixava passar. Ele falava ali na cara dos fariseus: olha, vocês estão cultivando muito o exterior. Por dentro, vocês estão sepulcros caiados aí. Vocês estão pensando e sentindo algo que não condiz com as atitudes que vocês têm. Então, ele falava mesmo, sabe? Só que a gente ainda não tem essa capacidade de dar um puxãozinho de orelha com amor. A gente ainda gosta de dar um puxãozinho de orelha para irritar o sujeito, né? Então aí é que está a nossa dificuldade. Porém, a gente não pode ficar assim tão omisso, né? Eu fico pensando que a gente precisa achar uma forma realmente de levar a mensagem, não de uma forma proselitista, tentando convencer ou captar seguidores para o espiritismo, mas levar a mensagem do amor, que essa é universal, independente da religião. E como que a gente pode fazer isso? Tentando minimizar os conflitos, porque assim, por exemplo, o Brasil gosta de uma resenhazinha, de uma confusão. A gente está no meio de uma pandemia e tem galera brigando por conta de política. E no meio disso tudo, qual é o nosso papel? Ah, eu sou mansa e pacífica, porque é assim que a doutrina espírita me fala. Então, a pessoa fala o que quiser e eu fico quietinha, só ouvindo. Isso me fez pensar, sabe, em como que a gente pode fazer. É claro que, se eu ainda não consigo, calmamente, colocar meu pensamento de forma amorosa, né, fazer o outro refletir sem discutir, então é melhor realmente eu ficar na minha. Já que eu não consigo dar esse passo, é melhor eu me omitir. Mas será possível que a maioria tenha que se omitir? A gente não pode se manifestar, não pode levantar uma bandeira, falar alguma coisa, porque qualquer coisa que você falar, o outro vai se sentir ofendido, independente de você estar espizinhando ele ou não. Às vezes você fala uma mensagem de amor, e aí o outro fala assim: ah, você divulga tal lado da política, tal lado e tal. E, cara, você só está falando uma mensagem de Jesus, mas incomoda o outro. E aí, para não ter essas confusões, o espírita faz o quê? Se omite. E aí que lá no livro dos espíritos, a gente lê que o bem é tímido e que por isso o mal faz tanto barulho, né? E aí, como que a gente resolve essa bagaça? Pois é, Nora, eu sempre gosto de falar justamente dessa última passagem que você falou, né? E aí a gente fala na mocidade também bastante, né? O mal, ele é muito ousado, né? Então, o mal, ele vai usar todas as ferramentas que ele puder, vai fazer barulho mesmo, vai chamar atenção. Agora, a gente tem uma ideia do bem, que o bem é tímido, é quietinho, né? E já tá na hora da gente fazer esse bem ser ousado também, sabe? Já tá na hora da gente fazer esse bem e fazer um pouco mais de barulho, realmente. E tenho um relato assim, tipo, de um jovem da mocidade que está fazendo uma aula sobre caridade, eu acho. E aí estavam sendo questionados por que a gente não coloca mais o bem no nosso dia a dia, né? E aí eu percebi que vários jovens davam exemplos de oportunidades que eles poderiam ter feito bem e não fizeram porque eles sentiram vergonha de fazer. Tipo assim, o que o outro vai pensar se eu fizer isso?
Ah, mas o que as pessoas vão pensar se eu fizer tal coisa? E aí ficou com a vontade de fazer, mas tipo assim, um exemplo lá, tipo, vi uma pessoa chorando no meio da rua. Podia ir lá falar com ela, oi, tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? Dá alguma palavra de consolo ali. Ah, mas eu deixei passar porque eu fiquei com vergonha de ir lá falar com a pessoa, sabe? Então, aí eu fiquei muito, assim, reflexiva. Por que que a gente tem essa... E isso acontece mesmo, realmente, com todo mundo. Por que que às vezes, em certas situações que a gente vê, que a gente sente que... Se sente incomodado, assim, né? Às vezes a gente paralisa, a gente trava, a gente fica... A gente sabe que a gente pode fazer alguma atitude, mas aí a gente trava, a gente fala... Ah, não sei o que eu faço. Sabe quando dá um tilt assim, você trava, você fica... Meu Deus, o que eu faço? Então, eu acho que a gente tem que pensar menos, assim, tipo, no que os outros vão pensar. Sabe assim? Se você tá sentindo no seu coração que é algo bom que você vai fazer, precisa pensar no que, tipo, ah, não, mas o que os outros vão pensar? O que o outro que eu vou ajudar, assim, pode... Meu, às vezes você pode salvar... Pensa assim, que às vezes você... Essa simples atitude pode salvar o dia da pessoa. E é real, Sim. porque quantas vezes aí a gente já não tava num dia ruim, assim, e algum amigo chegou, conversou com a gente, deu um simples abraço, assim, e, e mudou tudo pra gente no nosso dia. Eu tenho certeza que a gente tem muitos exemplos disso, práticos, né, no nosso dia, que já aconteceram com a gente. E aí eu acho que o pensamento tem que ser justamente esse, né? Tipo, se eu não fizer isso agora, o que será que pode acontecer se eu não fizer essa ação nesse momento, agora, né? E é muito doido isso, né? Não sei se já aconteceu com você, Dora, alguma O situação. ser humano, acho que tem medo. O ser humano tem medo, né, de ser rejeitado. Então, o ser humano tem medo da forma como ele é É, olhado pelo outro. E isso empaca a gente em muitas coisas. E é um é. pouquinho, talvez, de orgulho velado, né? Ah, não, eu não vou Uhum, fazer isso. Podem achar que eu tô assim, que eu tô assado, ou que eu não faço isso é, bem. É um pouquinho de orgulho velado, que tem aí um pouquinho da lei de preservação, né, de você não sair fazendo as coisas como a outra colega colocou ali, ah, eu tenho medo, citando o medo de fazer bem e ser enganado pelo outro. Mas, no fundo, eu acho que quando a gente está com a boa intenção, de verdade, quando a gente roga pela ajuda, da proteção dos nossos mentores e tudo mais, eu acho que o bem não tem como trazer alguma coisa de ruim pra gente. E se a gente ainda está preocupado com o que o outro vai falar, aí o problema é sério realmente, né? Porque o outro não pode empacar a nossa caminhada, a nossa evolução. E olha bem, a gente não pode deixar de ajudar alguém por medo do que é que vão pensar de mim. Não, não parece fazer muito é. sentido, tá? Embora Ó, é legítimo o sentimento. sim, tem a Paloma Garrido, ela comentou assim, ó. Além do medo de fazer o bem, e ser enganado pelo outro. Olha que coisa. Então Pois aí, é. às vezes, a gente tem esse problema também, né? De tipo, de fazer o bem, só que aí a gente faz, beleza, fazemos o bem aí pra alguém da nossa família. Aí, sei lá, a pessoa nem agradece, aí você fica, tá vendo? Faço bem aí, a pessoa nem agradece, nem reconhece que eu fiz. E não sei o quê. E não vou fazer mais nada também. E aí, a gente percebe que a gente tá fazendo bem pra quê? Pra ser reconhecido pelo Sim, outro? Ou porque a gente tá fazendo o que tá no nosso coração mesmo? Então, esse é um ponto perigoso e pertinente também, né? mas é muito difícil fazer essa autorreflexão, sabia? Porque às vezes a gente olha no Nossa, espelho e não gosta daquilo que a gente está vendo ali, não gosta claro. do que é, o que eu sou por dentro. E é isso que Jesus chamava da hipocrisia, né? E é por isso que é tão importante esse conhece-te a ti mesmo, para que a gente entenda e perceba o quanto que a gente precisa caminhar ainda. Porque às vezes a gente realmente acredita que a gente é um bom samaritano lá, não, eu sou uma pessoa muito boa já.
Mas a gente ignora esses pequenos sinais de que a gente ainda tem que dar uma burilada ali, mexer um pouquinho. A Sim. Paloma falou e mais um cadinho que a Carla falou, deixamos de fazer o bem de uma maneira tão simples, ouvir o outro, isso pode salvar uma vida, com Oh, certeza, né? Todo mundo quer muito falar, ainda mais agora em rede social, né? Todo mundo quer muito nossa. falar, não sei quem teve comigo aqui, acho que foi o José Cláudio, que falou assim, todo mundo faz live, né? Mas será que a gente para um pouquinho para assistir a live do outro, ou a gente só fica pensando na nossa, né? Tá um momento Uhum. lives, eu falo, eu aconteço, eu dissemino, mas o que que meu irmão está fazendo, né? Será que eu estou valorizando também? Sim. E a Paloma disse que o mal tem diversos disfarces, ter a maturidade de não se fazer de vítima e isolar para o nosso ego. Mas aí é cada um com cada um, né? Não tem como a gente olhar e julgar, porque cada um sabe o que está passando dentro de si. E aí, que mais? A Camila aqui, ó. Bom dia, muito bom. Aquilo que Paulo pregava, faça de todo o coração, não para os homens, mas para Deus. É essa oportunidade de pregar e fazer o bem, nós que somos beneficiados. É isso aí. Exatamente. Tem uma A, música, Capital a, Inicial, que pergunta assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou adoro você essa só música. faz quando alguém está vendo? Acho que a galera É, mais nova não vai nem saber do que eu tô falando, mas existia uma música que falava o que isso. você faz quando ninguém faz? Aí, Carol dizendo aí que tem quase a minha idade. Vamos lá. A Beth diz que o medo da crítica faz muitas pessoas paralisarem no momento de fazer o bem. E é Faz, esse medo da crítica que a gente está faz. pensando aqui, se não é, de repente, um orgulho velado, né? Ao próximo, o pessoal gostou hoje É, de comentar. Bom, ó, a Dani mas Santana. também Esse pensando nos momento, benefícios próprios. Nossa, como somos imperfeitos, realmente. é, a Dani, esse é o momento para as pessoas começarem a refletir sobre isso. Mudança, evoluir, se melhorar. Muito bem colocada a palavra de vocês. Fazer o bem. O mundo precisa de mais pessoas que fazem o bem. Mas na verdade, se a gente tiver olhos de ver, a gente já percebe que tem, né? E tem muito. É porque, infelizmente, a gente não recebe com o mesmo afã a boa notícia, porque parece assim, fez mais do que obrigação. E com isso, a gente perde um pouquinho, a gente deixa de incentivar no outro uma coisa boa. Porque às vezes o sujeito, por exemplo, o sujeito está lá na casa espírita e aí ele vai e enche o copinho. Ninguém nem vê, porque quando o pessoal chega, o copinho já está cheio, né? De água. Aí, pô, por que a gente não vai lá e fala assim, meu amigo, muito obrigada. Nossa, brigadão por você ter enchido o copinho. E aí ele vai dizer assim, não faço mais do que a minha obrigação. Não, você está fazendo. E mesmo que seja uma obrigação, É, tipo em casa, né? Ah, minha filha vai lá e arrumou a cama. É obrigação dela arrumar a cama. Mas, pô, parabéns, meu amor. Você arrumou a cama tão direitinho, você está fazendo isso cada dia melhor. Cara, isso incentiva a uhum. gente, né? Então, a Oh, gente também tem que fazer esse bem, dar o devido valor a ele, porque às vezes nas pequenas coisas a gente acha assim, é só isso, e não valoriza, e é das pequenas que as coisas maiores, né, vão surgindo. E se a gente tiver olhos de ver, tem muita parada legal acontecendo, muita coisa legal acontecendo, né, no mundo. Poxa, muita notícia boa, além da própria natureza, né, se revigorando, tem as boas ações, as pessoas estão mais conectadas com Deus, as pessoas estão valorizando. Assim, tem gente que fala assim, para de romantizar a quarentena, tem um monte de coisa acontecendo de ruim, tem gente sofrendo, não romantiza. Mas peraí, tudo bem, a gente não pode ignorar a realidade. Mas vamos também olhar as coisas boas, não é romantizar e dizer que tudo valeu a pena, morreram não sei quantas pessoas, mas valeu a pena. Senão a gente não está sendo caridoso com aqueles que sim, partiram, né, e que ficaram saudosos. Mas também precisamos ver que não há nenhum mal que venha sozinho e que não tem algo de bom que possa tentar ali reverter aquilo. Sempre existe, sempre. E a gente precisa saber com o que a gente está sintonizando, porque senão a gente não vai ajudar. sim, total. Ó, só uma curiosidade. A Ana, a minha amiga lá do Spirit Talks, ela postou essa semana, ela trabalha com mídia, redes sociais, essas coisas, né?
E aí ela postou que no Google as buscas por oração aumentaram assim loucamente. Ó, Então, olha que coisa. Então, e tem outras pesquisas que mostram que as pessoas nesse momento estão mais ligadas à religião, estão mais voltadas a essa questão, tipo, do divino, de se voltar para Deus e tal. Então, é real, assim, temos pesquisas, tipo, de mercado, assim, que estão dizendo isso através, tipo, das pesquisas das pessoas, tipo, no Google, de posts em redes sociais. Então, todo esse movimento também de lives que está acontecendo também, eu acho que tem incentivado muito as pessoas nessa busca, tipo, interna mesmo, sabe? Claro que eu acho que a gente não tem que ficar frenético participando de todas as lives do mundo, tá, gente? Mas tudo é um equilíbrio. Mas é aquelas que sim, você vê que faz sentido para você, que você se sente bem, acompanhe sim, porque eu acho que faz bem, né? E principalmente, né, você ter esse momento pra você também. Agora falar, ah, não vamos romantizar e tal. Mas, cara, a gente tem que saber usar, olhar o ponto positivo de toda a situação. Tipo assim, claro, o que que a gente tem que aprender com tudo isso que tá acontecendo, mas como que eu posso usar também a meu favor? Que eu tenho mais tempo, que eu tô só em casa. Como que eu posso usar isso, tipo, pro bem, né? sim. Então, não é porque, claro, a gente tem que ter todo esse respeito com tudo que tá acontecendo, com as pessoas que partiram e também com as famílias que ficaram. Mas tá sendo um momento de grande amadurecimento para todo mundo, né? De alguma forma. E aí, se a gente puder usar esse tempo também, né, de forma positiva com a gente, poxa, né? O que, que adianta também de ficar só vendo notícia o dia inteiro? Tem uma amiga que eu sigo, a Larissa, ela é professora de sociologia e tal, ela é super bacana. Aí ela pegou e falou assim que ela separa um tempo no dia dela, tipo assim, meia hora eu vou ver as notícias do mundo pra ver, pra ela não ficar também alienada e ver o que Uhum. tá acontecendo. Só que ela falou assim, só que eu faço uma preparação antes de ver. Então, tipo assim, me conecto, tal, faço uma oração, não sei o quê, faço alguma coisa legal antes. Aí, tá, vou pra minha meia hora de ver as notícias do mundo. E aí eu falei assim, nossa, que legal isso, né? Tipo, essa maturidade de, tipo, não posso ficar alienado, porque o problema está no mundo, está acontecendo, beleza? Mas como que eu posso me proteger, me blindar para que eu mantenha as coisas que eu tô fazendo, mantenha a minha rotina legal, saudável, é, mas com respeito também, sabe? Com Então, certeza. eu achei isso muito Boa bacana, dica. assim. Boa dica pra gente. Com certeza, É, né? Tentar sintonizar aí, chamar assim, meu mentor, vem aqui. Vou precisar ir ver algumas coisas. Pode ser que eu não reaja bem, mas segura aqui na minha mão, porque a gente precisa é, passar por isso. e principalmente não ficar vendo o dia inteiro, porque eu vejo, assim, muitas pessoas às vezes que fica, tipo, ligado no jornal o dia inteiro. Gente, não é bom. Não é bom. Sabe? Porque você vai ficar o dia inteiro naquela pilha. Então, O assim, se você excesso puder. de tudo deixa a pessoa alienada, É... né? Então, escolha um momento. Escolha um momento. Ah, eu vou assistir tal jornal. Beleza. Vou ler tal notícia tal hora. Beleza. Mas eu tenho acompanhado, assim, gente que tá vendo o dia todo. Amigos mesmo, assim, né? Pessoais. Que tá vendo notícias o dia todo. E aí, no começo, eu tava mais assim também, né? Acompanhando mais as notícias. Só que isso vai dando uma angústia muito grande, assim, que não é bacana. Então, cuidado com isso também, se você tá nessa pilha aí ainda
ver mil notícias, mil coisas e calma, né? Tipo, respira. Com certeza. É, vamos equilibrar as coisas. Um pouquinho de cada, né? Você tem que contemplar tudo. Eu acho que Deus está no equilíbrio mesmo, né? De todas as formas. É o equilíbrio. Sim, Vamos seguir. O Valmir disse que tem que trabalhar, e aí agradeceu aí. Valmir, bom trabalho para você, já deve ter saído, bom né? Inclusive. trabalho. A prima tá aí dizendo que tá respirando, contando até 10 nem sempre dá certo. A gente tem que rezar mesmo. Somos vigiados até mesmo dentro das nossas casas, com certeza. É, Foi para mim é ótimo, né? Foi para mim é melhor do que assim, nossa, aquela pessoa tinha que assistir isso, é tudo para ela, né? Foi para mim é melhor, porque a gente se reconhece. O pior é quando a gente sim, acha que é pro outro. Copinhos, arrumar maravilhoso. cadeira, limpar o espaço, são pequenos servicinhos. A Gi Marinho falou. A Carla disse que é tão gratificante sentir que ao parar e ouvir o outro faz mais feliz. Isso é amor, é Deus. Uhum. Tem o Instagram Razões para Acreditar, é maravilhoso, a Luane falou, é verdade, todo mundo acho que já Gosto conhece. muito. Charlene diz que falta muito esse incentivo, as pessoas acham que vão aflorar a vaidade do outro, por isso não elogiam, mas precisamos olhar o que de bom os outros fazem e reconhecer isso. É verdade, é Gente, verdade. As é tão pessoas. gostoso a gente elogiar uma pessoa. E aí você vê que a pessoa fica tipo assim, nossa, mas você acha, né? Isso é muito bom, é um baita do incentivo, né? Claro que a gente tem que saber receber o elogio também, né? Ah, mas é tão gostoso a Exatamente. gente elogiar do nada assim, ó. Pega e elogia assim uma pessoa, mas tem que ser verdadeiro também, né? Não vai sair inventando elogio. Tem que ser É verdadeiro. verdade. Eu Mas é muito propus uma vez gostoso. um exercício desse para as minhas meninas. Aí eu falei assim: olha, a gente tem que aprender a elogiar as pessoas e tal, não sei o quê. Aí, na época, a Sofia estava com 4 anos. Aí ela, meu Deus, o que que eu vou elogiar? E falava assim: nossa, que sapato bonito! Porque ela não sabia como fazer para elogiar. Eu falei assim: você gostou do sapato dela? Tem certeza, Sofia? É assim, mas vai treinando, né? Desse jeito. Eu tenho uma amiga, aliás, eu tenho várias amigas da área da saúde mental. E uma delas, há pouco tempo, espírita, se ela estiver ouvindo aí, ela vai saber que é ela. Ela falou assim pra mim, eu não sei o que ela falou, que elogiou e tal. Aí eu falei assim, não, que isso, também não é assim e tal. Ela falou assim, aceite elogios. Aí eu parei, porque a gente fica numa bobagem, né, cara? Olha, o Turra mesmo, Marcelo Turra, que é uma pessoa que tem vindo bastante aqui no café e é uma pessoa que tem um poder da oratória maravilhoso também. Aí ele falou assim, pra mim, não, poxa, Dó, esse trabalho aí, 7 horas da manhã, e não sei o quê, pô, muito bacana, é um horário legal pra começar o dia. Aí eu falei assim, não, que isso, amigo, nós somos só instrumentos. Ele, instrumento o quê? Reconhece, poxa vida, e não sei o quê. É, Eu falei assim, eu tenho pavor de acordar cedo. Tô fazendo um sacrifício danado. Eu preciso reconhecer pelo menos a minha boa vontade em acordar com cedo. E certeza. assim, aí às vezes a gente se trava com isso, né? O espírita tem um medo danado da vaidade, do orgulho. Não, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser vaidade. E aí ele acaba tendo um orgulho de ser humilde. Tem Sim, sentido isso, né? já tá sendo Então, orgulhoso. exatamente. Então calma, gente, né? Vamos devagar, vamos reconhecer as conquistas que a gente já conseguiu. Poxa, se a gente olhar para trás e conseguir ver que a gente já não é mais o mesmo de 4, 5 anos atrás, vamos valorizar isso também, porque, né? Estamos aí tentando, estamos aí fazendo um esforço e tal. Ainda não estamos onde a gente deseja, né? E vai demorar bastante, mas a gente tem que valorizar cada pedacinho. E também valorizar no outro. Então é importante a gente elogiar, sim. E se um elogio a gente sentir que, pô, realmente eu acho que eu mereço esse carinho, eu mereço esse afago, porque eu sei o quanto que está sendo difícil. Então, vamos aceitar também, né? E assim a gente se incentiva. E é isso, eu acho. Vamos lá. É exatamente isso. É, o, Charlene falou tudo. Tem um orgulho de ser humilde. É isso aí, ó. É, a G falou, é porque pensamos que ao receber um elogio, a vaidade vai aumentar. Lê do engano.
O elogio também nos estimula a fazer melhor. Também acho. É muito bom, gente. Tanto a gente receber um elogio quanto a gente elogiar. Vai, fala a verdade. Todo Exatamente. mundo gosta. Fugimos um pouco do tema? Fugimos do tema, mas estamos aí. Fugimos. Mas. Vamos pro 5? Vamos, pode ler. Tá. O que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Já que ele mesmo havia recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, eles tendo prometido os dos céus. Enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Jesus apenas lhe recomenda que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros, porque aquelas palavras o Cristo quis dizer que até agora os bens da terra são tomados à força pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade. Deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se houver transformado em mundo feliz, em virtude do afastamento dos maus. Então é por isso que lá naquele primeiro item ele falou: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Porque essa Sim, mansuetude é uma característica necessária aos espíritos que aqui permanecerão quando a terra estiver num patamar um pouquinho acima, né? Mais elevado, de regeneração, no caso, que é o próximo. Que a gente acha que vai mudar assim, né? Saiu a noite, entrou o dia, regeneração. Quem vai não. acordar, o ar vai estar mais limpo. Vai falar, nossa, gente, o ar tá mais limpo hoje, né? Exatamente, né? Mas que a gente consiga compreender essa mansuetude sem o sentido da omissão e sem a paralisia, né? Que é possível a gente agir no bem, a gente ter atitudes, mas que essas atitudes estejam carregadas de amor, que a gente, ao agir, pense no outro, né? E no todo, no coletivo, que a gente coloque amor nas nossas atitudes e não que a gente fique parado esperando as coisas acontecerem, porque não é isso que Jesus exemplificou, né? Quantas e quantas vezes ele, com amor, conseguiu colocar tudo em seu lugar, sim, sim, não, não, e, e é o exemplo aí que ele deixou e que é tão difícil a gente seguir, porque depara justamente com o nosso orgulho, depara justamente com a nossa preguiça, às vezes, né? A nossa procrastinação e essas doencinhas morais que a gente ainda tem. Sim, total. E tem uma parte também que fala da importância da gente não colocar os bens materiais acima dos bens espirituais ou imateriais, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Quando a gente vem priorizando muito mais o material, dá muito mais importância pro material do que para essa coisa do sentimento, né? Para esse lado espiritual. E, e isso é muito fácil da gente fazer assim, sem perceber no dia a dia, né? Quantas vezes a gente não tá super doido no nosso trabalho, né? Trabalhando loucamente, aí, tipo, sem dar um tempo, assim, tipo, pra gente, pras pessoas que a gente ama, pra assistir uma live aqui, pra ler um livro bom, né? Que é justamente essa forma da gente angariar esses tesouros
internos, né? Então é muito fácil a gente se perder nisso daí, de focar muito no material. Claro, nós estamos num mundo material, precisamos de money, grana, para se manter aqui, precisamos pagar os boletos, precisamos. Mas lembrar que a vida não é feita só de boletos, né? Quando a gente chegar lá do outro lado, se a gente só tiver pago o boleto, a gente cumpre uma parte. Mas. Nós somos seres altamente complexos. E as outras partes, assim, né? Que a gente tinha que trabalhar. É só parar para Então, pensar se a maioria desses boletos tinha necessidade mesmo de chegar, ou se foi um impulso, também né? tem Porque a essa. galera aí que, não, eu tinha impulso por shopping, ainda bem que eu tô na quarentena. Aí abre o celular, começa a pipocar aquelas mensagens. Compre online, entregamos em casa, não sei o quê. Quando o sujeito viu, já passou o cartão. Então Já continua era. tendo a mesma complicação, né? Então, assim, será que a gente tá gastando a nossa energia com as coisas que realmente a gente precisa? Esses dias eu falei aqui, acho que já falei tanto que o povo já deve estar cansado de ouvir, que eu já não vou usar bolsa mais quando tudo isso voltar. Eu descobri que eu posso sair só com o celular e um negocinho para botar o cartãozinho, mais nada. Eu Porque nem depois chega em cartão casa, mais. tem que passar álcool em tudo isso, dá um trabalho danado. Então, é só o celular e a carteirinha. Aí eu descobri que eu não preciso de uma bolsa para ficar acumulando coisa. Essa sou eu Olha, também. Essa sou eu da vida. E olha, eu só vou com o celular, nem cartão mais, porque eu configuro tudo na carteira do celular. Eu só uhum, aproximo da maquininha e já era. É isso. A habilitação também tá lá, a gente tá tudo no celular hoje, né? Então não precisa de documento, não precisa de cartão, de dinheiro, só o celular. Tá o ótimo. Eduardo Vida Ladeira tá lembrando maravilhosa. sacolinha plástica, porque no início eu ainda dizia assim, eu pego uma sacolinha de mercado mesmo e enfio dentro. Agora, Eduardo, eu resumi, nem sacolinha mais, porque eu já estava botando coisa dentro da sacolinha, porque eu sou assim, eu vou enfiando, eu vou precisar disso, vou precisar daquilo, daqui a pouco eu tava com uma sacola de mercado, igual eu tava fazendo uma compra na rua, eu aboli a sacolinha. Nada de sacolinha, agora é só o celular mesmo e a carteirinha, Só, mais nada. só isso. Então, estamos chegando ao fim de mais um café com o Ah, Evangelho. E agradecendo muito, Carol, sua presença muito leve, muito espontânea. Eu tenho um sério defeito que eu não sei se tem um nome para isso, né? Mas você já viu aquela pessoa que se conversar meia hora com um mineiro sai falando uai? Eu sou essa pessoa, né? Sempre que eu eu também converso sou. com alguém, eu saio pegando um trejeito, eu saio fazendo alguma coisa e tal. E aí eu já tô me vendo aqui mais assim e tal. Eu falei assim, gente, agora eu tava me observando, eu falei assim, gente, daqui a pouco eu vou sair com a mania da Carol. Aí amanhã vem outro, eu pego a mania de outro, né? Aí, mas enfim, vamos Mas lá. eu sou muito assim também. Eu também pra falar as coisas. Normal. Mas é Muito muito obrigada. gostoso. Valeu a pena acordar cedo, não valeu? Fala. No final, Valeu. eu acho que, pô, valeu a pena mesmo. Foi muito massa. Eu agradeço muito o convite. Toda a galera que tá assistindo aqui também, obrigada. A galera que acorda cedo aí também. É, Obrigada por todo mundo ter assistido aqui. Ó, galera aí falando que amei. Vou voltar. Pode deixar só a Dora me chamar. Agora eu tô saindo só com objetos também, mas não vejo a hora de sair com minhas bolsas lindas e coloridas. Ah, todo mundo aqui super comentando, que amor, que legal, gente, que bom que vocês gostaram. Então, só passar para agradecer mesmo e parabenizar vocês por estarem também aqui com a gente, né, gente? Parabéns, vocês estão aqui nessa live super cedinho, mas é muito bom começar o dia falando de Jesus, né? É muito bom. Acho que o nosso dia muda, assim. Então, agradecer a Dora, parabenizar também por esse trabalho. Não, eu sei que não é fácil aí você tocar, você tá tocando todo dia. Parabéns por isso, muito incrível, de verdade. Continue aí. E é isso.
Enquanto o pessoal estiver comigo, eu tô acordando cedo aí. Boa. Então, a Carol hoje escolheu fazer a prece final. Aí eu falei pra ela que geralmente a gente traz ou um poema ou uma musiquinha. E aí, fica à vontade para encerrar. É contigo Tá agora. bom. Tipo, já. Aí eu vou ler. Você acha melhor eu ler ou eu indicar? Não sei, é o que que você vai fazer? Eu ia colocar a musiquinha. Eu pensei Não, numa música, na música Sermão do Monte. Quem conhece? Tim Vanessa. bom demais. É, Bota ela no fundo e vai acompanhando na melodia. será que Certo? rola eu sair aqui do celular e colocar aqui? Será? Como assim? Na Não, no live? mesmo aparelho? Não, É. não porque você sai. E É, agora? então, Pera aí. declame a letra. Não vou lembrar certinho a letra também, mas eu acho que, tipo, é uma mensagem muito bonita que fala, tipo, do novo dia, né? É, que tá pra chegar e tudo mais. Eu não vou saber a letra, tá, Dora? Desculpa. Você Eu tô, sabe? sem problema. Eu tô com, Sabe quando você só sabe a letra cantando? sei, Acervo Aí se Espírita. você. Vocês conhecem o Acervo Espírita? É um site Acervo que tem mais Espírito. de 6.000 músicas espíritas. Sim. Deixa eu ver se eu consigo. A Carla Couto, cante, Carol. Aí eu vou espantar todo mundo dessa live, Carla. Não vai dar certo. Peraí. Espírita. É Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, Ih, Tim gente, o Acervo Vanessa. Espírita lá fora do ar. Peraí. Pô, eu tô falando Só tanto dele. jogar no Google Tim Vanessa. Vanessa. Olha, tem gente cantando aqui, ó. Um sentimento Já? me ronda, não Essa sei música é linda. dizer, Ela tudo foi é a primeira novo pra mim. música que a gente cantou aqui no café. Foi a Ai, Kelly que eu trouxe. adoro essa música. Hã? É linda. Acho que vai, hein? Peraí. E... Tá. Aí eu faço o encerramento com ela de fundo assim, Dora, você acha? Peraí, que eu botei muito alto, não te escuto. Fala. Eu faço o encerramento com ela de fundinho assim? Você Você que acha? sabe. Se você quiser, a gente canta um pouquinho e aí Tá depois eu bom, abaixo um pouquinho para você fazer a prece. tá bom. Dá para ouvir, gente? Não, tá bem baixo. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser livre, ser justo e pobre de si. Tua palavra me solta, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, flores da alma que quer renascer. Eu ouvi do amor, teu falar, me encantou e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. E assim, quem se sentir confortável, convido para fechar os olhos nesse momento, que a gente possa se conectar com a espiritualidade maior, com os nossos mentores espirituais,
como mentor deste trabalho lindo, que a gente possa simplesmente neste momento agradecer. Agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, pelos seus ensinamentos, por ter nos inspirado com suas atitudes, com seus atos. Agradecer a Deus por tudo que somos e por tudo que temos, que neste momento a gente possa colocar as melhores vibrações